noite, que prazer poder estar aqui novamente com vocês para estudarmos, a palavra de Deus. Ontem eu recebi uma mensagem aí no propósito de oração que me deixou muito feliz, da Sara, uma querida nossa que mora nos Estados Unidos, lá em Boca Raton, e ela assiste, a mensagem, ela passa para uma médica, seu marido, ela assiste com ele, e ela falando que isso tem feito bem para eles, tem auxiliado, na vida espiritual deles. Viu, Sara? Fiquei muito feliz de ouvir de você. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda e poderosa, e é por isso que nós sentimos falta mesmo, E continuando em Lucas, como ontem também nós já estudamos, hoje Lucas, capítulo 6, versículo 12, tem um aprendizado maravilhoso. É quando Jesus, ele escolhe o nome dos 12 apóstolos. Então diz assim, capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Que exemplo maravilhoso nós temos aqui. É Jesus, Jesus que se retirou para o monte. Jesus, ele parou todas as suas atividades. Ele saiu do movimento, ele saiu das coisas que tiram a sua atenção e ele foi para o monte. No monte nós podemos ver a natureza, no monte nós podemos ver o céu, no monte nós nos atentamos mais para a obra da criação. E o Senhor Jesus chegou ali no monte para orar, ele nos ensinando, que nós precisamos nos retirar para orar. Se você tem possibilidades, vai até o monte. Se você não tem, vai até a cadeira na tua varanda, na tua sala, no teu quarto. Vai orar. Jesus, ele passou uma noite, fala que ele passou a noite orando a Deus. Por quê? Porque ele queria receber a orientação de Deus para ele fazer a escolha certa, dos seus apóstolos. E ele pedia a direção de Deus. Imagina eu e você, como nós necessitamos da orientação e da direção de Deus. A oração é a perfeita comunhão, com o Pai. O versículo 13 diz, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Quem são discípulos? Você sabe quem são os discípulos? São aqueles que receberam ensino, que receberam aprendizado do Senhor Jesus. Ele chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E apóstolos, quem são os apóstolos? São aqueles que são enviados. Os apóstolos, eles são enviados e são discípulos. E eles recebem autoridade vinda de Deus, para servir no reino, para trabalhar no reino, para pregar a palavra, para orar pela salvação, para orar pelos enfermos, para orar pelo mundo. Então, a diferença entre discípulos e apóstolos. Agora vamos pular para o versículo 20, vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Então, olhando Jesus para os seus discípulos, lhes disse, ensinando para os discípulos e ensinando para você. Ele disse, bem-aventurados, felizes, vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O que ele quer dizer com pobres? Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Aquele que troca os seus bens materiais pela herança incorruptível da fé. Esse é o pobre que Jesus está se referindo. É aquele que ele abre mão, dos seus bens materiais, das suas casas, da sua herança, terrena, para receber uma herança incorruptível. Vamos ler Filipenses 3:7. Diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa do Senhor Jesus. Antigamente você achava que lucro era tudo aquilo que era material. Hoje você considera isso perda
perto do lado espiritual que você pode ganhar com o Senhor Jesus. É uma mudança de valores, você está entendendo? É uma renúncia do passado, do materialismo, né? Hoje nós vivemos um mundo consumista, é mudança de atitude, né? Para melhor, para se santificar mais, para estar mais perto de Deus. Então, esses são os pobres, né, que o Senhor está se referindo. O versículo 21 diz assim: bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis farto. O que o Senhor Jesus está dizendo com essa fome? Não é fome física, é quem valoriza o pão do céu muito mais do que o pão físico, o pão de trigo, a comida, a bebida. Se você valoriza mais o pão de Deus, né? Você está dizendo que você tem fome dele. Vamos em Lucas, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Que coisa mais linda, né? Aqui nós vemos que nem tudo que é material, né? Nem tudo que o dinheiro pode comprar é aquilo que completa o homem, que satisfaz o homem. Versículo 22 agora diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da minha companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Quando você for rejeitado, ele está falando feliz, bem-aventurado, quando você for odiado, rejeitado, por causa do nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque todo sacrifício por Jesus gera galardão, gera a presença de Deus aqui conosco e no futuro. Gera bênção, gera cuidado, gera salvação. Versículo 23 diz assim: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. O que significa galardão, você sabe? Está falando para você se regozijar. Quando você for menosprezado porque você é cristão. Quando tirarem sarro de você, porque agora você é crente. Porque crente são todos aqueles que crêem no Senhor Jesus. Crente não é religião. Cristão não é nome de religião. É nome de quem crê em Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui está dizendo para a gente se alegrar, se exultar, porque o galardão no céu, né, nós vamos receber é grande. Galardão é recompensa de Deus por serviços valiosos que foram prestados aqui na terra. É um prêmio, é uma homenagem. Deus irá, ele terá reconhecimento, né, pelo trabalho que foi feito aqui. Né, por você enfrentar aqueles que estão te magoando, estão te isolando, né, estão te rejeitando por amor a Ele. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina que bem-aventurados são aqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar, acima de bens materiais, acima do pão físico, Senhor, e aqueles também que enfrentam perseguições e rejeições por amor de Ti. Abençoa todos que estão ouvindo esta mensagem. Cobre com Teu sangue precioso. Nos abençoe, livra-nos de todo mal. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda o nosso coração de pecar contra Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Até amanhã, nesse mesmo horário, te aguardo. Boa noite.